Olá, tudo bem? Só esperando aqui a Renata solicitar a entrada na live e aí a gente pode começar. Oi, Olá, Renata, boa tudo bem? noite. Tudo bom? Tudo certo. Como é que Vou me você tá? apresentar antes. Tudo certo. Meu nome é Maria, eu sou membro da Iniciativa Rio Mais. Gostaria de agradecer muito por você estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço, Maria, pelo convite. Acho que é fundamental esses espaços de troca de ideia, de debate. Com certeza. Bom, eu vou começar apresentando um pouco a Rio Mais, para quem não conhece a gente, o pessoal está entrando aqui na live agora. A Rio Mais é uma iniciativa partidária que tem como objetivo democratizar o debate de políticas públicas baseada em evidências, sempre tendo como norte o combate às desigualdades na nossa cidade. Uma das ações da Rio Mais consiste na entrevista com pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, podendo assim providenciar mais informações para que os cidadãos cariocas votem, estando munidos de mais informações sobre as propostas dos candidatos. Nós convidamos todos os pré-candidatos à prefeitura e ao longo do mês de julho e comecinho de agosto, nós entrevistamos a maioria deles. Se você perdeu alguns vídeos, vão ficar salvos aqui no Instagram, estão já salvos aqui no Instagram da Rio Mais. E hoje é com muito prazer que a gente recebe a Renata Souza, pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSOL. Eu vou fazer uma prévia apresentação da Renata e depois eu vou passar a palavra para ela fazer uma apresentação da sua candidatura. Renata, me corrija se eu estiver errada em alguma coisa. A Renata é nascida e criada na favela da Maré. É jornalista de formação, doutora em comunicação e cultura. Atua há mais de 12 anos na defesa de direitos humanos, através da participação de movimentos sociais. Atuou como chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco. Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em 2018, a Renata foi eleita deputada estadual, sendo a mais votada da esquerda em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, Renata, eu passo agora a palavra para você apresentar um pouco mais da sua candidatura. Mais ou menos por 3 minutos, pode ser? Claro! Bom, Maria, eu acho que você fala o essencial na minha apresentação, né? Enquanto sujeita política e não sujeitada política, eu acho que isso é um elemento importante para a gente falar dessa ocupação das mulheres na política, dessa ocupação também que vem a partir da minha história de luta, da minha história de sobrevivência dentro de uma favela como a Favela da Maré, mas também a possibilidade de ter chegado em outros cantos na cidade, como na própria universidade, como na própria construção desse processo acadêmico que é tão fundamental para a nossa formação. Então, eu fiz mestrado e doutorado na UFRJ, onde o meu estudo foi basicamente sobre segurança pública a partir de uma perspectiva de direitos humanos e garantia da dignidade humana. Então, o meu trabalho ele vai se consolidando a partir da prática real, experiência real dessa cidade, mas também junto com aquilo que a gente tem em termos de debate técnico, de debate acadêmico, sobre a possibilidade de mudança dessa estrutura política a partir dessas experiências, mas também com conhecimento científico sendo levado em consideração. Então, eu sou essa figura que transita por esses lugares, né? Hoje, agora mesmo, entreguei essa semana o meu relatório de pós-doutorado na UF. Então, essa construção política, ela também é uma construção que tem relação com a academia, que tem relação do ponto de vista intelectual da construção da política, mas que não se desagrega de forma alguma da experiência real. Então, efetivamente, eu sou esse misto de uma pessoa que é cria de ONG, né? Porque eu venho do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, consigo, através do pré-vestibular comunitário, acessar a educação superior e nesse contato mais cotidiano com a favela é onde eu me revelo uma pessoa que vai lutar nos movimentos sociais, nos movimentos de favela, pela dignidade humana. Então, a minha trajetória de vida, ela também vai a partir dessa articulação dos diferentes lugares
que eu pude encontrar, né, na nossa cidade, mas também entendendo que a minha formação política passa por esses traumas também, de ter perdido uma amiga querida como a Marielle, da gente ter se construído a partir da Maré na luta também por direitos humanos, enfim. Essa é minha trajetória um pouco até chegar a deputada estadual, hoje presidenta, primeira mulher preta presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj. Então, essa sou eu. Perfeita, Renata. Bom, então vamos passar agora ao bloco de perguntas gerais. Essas foram 3 perguntas que nós formulamos e nós estamos fazendo a todos os candidatos. Bom, e você vai ter mais ou menos 4 minutos para responder cada uma. Vou começar com a primeira delas. Uma crítica comum ao sistema político brasileiro é que, pela necessidade de formação de uma base aliada no legislativo, o governante enfrenta a escolha entre ter governabilidade e alocar nomes técnicos em seu governo. Você concorda com a ideia de que o chefe do executivo municipal enfrenta essa escolha? De maneira pragmática, reconhecendo as dificuldades de se garantir a governabilidade, assim como a necessidade de uma gestão capacitada para exercer com qualidade políticas públicas, como você pretende gerenciar essa dinâmica no seu governo? Bom, essa dinâmica a gente vê com muita preocupação, inclusive, né? Que é o tal do toma lá da cá. Então, em nome de uma suposta governabilidade, muitos daqueles que estão no Poder Executivo acabam abrindo mão das ideias que te levaram a estar no Poder Executivo. Eu acredito que a construção que possa mediar essa situação, ou seja, a gente precisa, inclusive, ter uma outra cultura política colocada. Quem precisa se organizar para cobrar dos governantes é a própria população. Então, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, uma ideia de construção de uma educação pública de qualidade, onde a gente vai acabar, por exemplo, com a ideia de mercantilização da educação. Claro que vai ter muitos deputados ou vereadores, no caso do município, que pode ser contra essa ideia. Mas e a população do Rio de Janeiro? Ela quer isso para ela? Então, eu acho que vai ter algumas iniciativas que, sem dúvida nenhuma, a população vai ter que participar dessa cultura política também, reivindicando que esses governos representem de melhor maneira. Agora, eu venho desse campo também da política e do campo técnico, onde a avaliação e a organização de um trabalho que leva em consideração uma avaliação técnica é um lugar fundamental, ainda mais hoje, diante do negacionismo da ciência, enfim, da produção do conhecimento. Eu me entendo nesse lugar, não só valorizando os espaços de ciência, tecnologia e esses técnicos que trabalham a partir de pesquisas, a partir de dados da realidade, sem dúvida nenhuma, farão parte aí de um possível futuro governo. E eu entendo que isso faz toda a diferença na prioridade de ter uma política pública que funcione realmente para a população, mas respaldadas em dados técnicos e em efetividade qualificada a partir daqueles e daquelas que têm uma expertise no assunto. Perfeitamente. Bom, vamos passar para a segunda pergunta. Candidata, a desconsideração das desigualdades raciais, de gênero e da população LGBTQ+, na formulação de políticas públicas, levam constantemente ao fracasso das mesmas em atingir a todos de maneira equânime. Entendemos que não se trata apenas de formular políticas voltadas à redução das desigualdades, mas sim considerar como estas impactam o sucesso e implementação de todas as políticas. Como você entende que as desigualdades estruturais e, no limite, discriminações impactam a atuação da prefeitura? Pretende abordá-la de alguma forma a partir dos cargos em seu governo ou revisão e construção de novas políticas? Sem dúvida nenhuma, Maria. A gente quer, inclusive, gestar essa cidade, gestionar essa cidade a partir do exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso secretariado, toda a formação da nossa equipe vai ter, inclusive, esse caráter da equidade, né? Onde homens e mulheres estejam de fato representados, onde homens e mulheres recebam também de forma equilibrada, porque na nossa sociedade a gente tem uma situação onde
as mulheres exercendo o mesmo cargos que homens, elas não recebem o mesmo valor, ainda que tenham a mesma formação, ainda que tenham a mesma função. Então, a gente quer acabar com isso. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser muito importante formularmos um pacto de equidade de gênero na nossa cidade. E isso não só dentro da prefeitura, mas também com as empresas que recebem incentivos fiscais. Porque, por exemplo, a violência contra a mulher, e isso é importante ser dito, ela tem uma complexidade importante, porque essa mulher, muitas vezes, ela é violentada em casa e ela sofre uma série de dependências do seu ex-companheiro ou do seu atual companheiro, que é basicamente uma dependência que pode ser emocional, e aí a gente precisa tratar sobre isso, mas muitas vezes é uma dependência econômica e financeira, patrimonial. Então, essa mulher precisa ter condições de se emancipar, de se sustentar, porque muitas vezes ela depende desse companheiro para botar comida dentro de casa e sustentar seus filhos. Então, quando a gente está falando de uma sociedade onde a gente vai reconhecer essa situação, né, de uma cidade onde a gente vai reconhecer essa situação para superar as desigualdades, é fundamental. E é claro, a desigualdade, enfim, em termos raciais, também é um problema sério. As desigualdades relacionadas à população LGBTQI+, também é muito sério. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, de trabalho e renda para a população trans no Rio de Janeiro. Enfim, isso são elementos fundamentais e a gente precisa superar, inclusive, o racismo institucional. Então, a gente precisa ter gente preta nesses lugares de poder, nesses lugares de chefia também. Ótimo, candidata. Vamos passar para a terceira pergunta, então. Em texto para Rio Mais, a ex-secretária da Fazenda e ex-presidente do Instituto Pereira Passos, Eduarda Larroque, considera que uma grande deficiência da Prefeitura do Rio de Janeiro é a falta de informação qualificada, dado seu valor para o desenvolvimento sustentável de uma cidade. O Instituto Pereira Passos é um centro técnico da Prefeitura, com excelentes pesquisadores de alto gabarito. Entretanto, atualmente, ele é presidido por alguém que nunca trabalhou na área de políticas públicas. Portanto, levando em consideração a importância de dados e evidências científicas na formulação de políticas, gostaríamos de saber como você utilizará o Instituto Pereira Passos na sua gestão. Existe alguma proposta voltada a levantar dados e aprofundar diagnósticos sobre os problemas críticos da cidade? Sem dúvida nenhuma. E foi bom você ter levantado esse tema, afinal de contas, a gente tem uma pessoa à frente do Instituto Pereira Passos hoje que trabalha de uma maneira muito questionável no que tange à militarização da informação, né? Eu acho que isso é um problema para a gente. A gente ter alguém que foi do BOP e hoje domina um Instituto Pereira Passos de maneira muito concreta e sem trazer elementos do que é o diagnóstico necessário da nossa cidade para que a gente possa subsidiar as políticas públicas. Então, nesse sentido, eu considero fundamental que a gente coloque à frente de institutos tão importantes como o Pereira Passos, pessoas capacitadas a pensar a sociedade a partir de uma lógica que seja emancipadora e libertadora, e não de uma lógica autoritária e negacionista, como a gente está vendo hoje, com o atual presidente do Instituto Pereira Passos, muito ligado ao presidente da República, muito ligado às ideias do presidente da República, que nega a ciência, que nega a tecnologia, que quer inviabilizar, por exemplo, o censo do IBGE nesse ano. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque nesse ano que a gente tem aí uma necessidade de ter um retrato de como estamos pós-pandemia, ou, enfim, final de pandemia, isso está sendo inviabilizado por uma lógica negacionista, por uma lógica que não valoriza a ciência e a tecnologia, não valoriza pesquisas científicas sobre a realidade. Não à toa, e é importante dizer, porque o Rio de Janeiro sofre com esse processo, a gente tinha aí, porque o atual prefeito da cidade é muito ligado ao Bolsonaro, à família Bolsonaro, e ele vai investir também nesse negacionismo a partir da sua gestão. Então, não à toa, hoje o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem os seus aluguéis muito caros, né, e inviáveis para a vida, os aluguéis no Rio de Janeiro é quase 30% do salário, da renda, né, das pessoas na cidade. E isso é muito sério, porque, por exemplo, o Bolsonaro queria que uma pergunta que é essencial fosse tirada do censo do IBGE, sobre se você paga
ou não aluguel. Se você paga aluguel, possivelmente você não tem uma casa própria para morar. E isso é um dado relevante para a política pública de habitação, para a política pública de moradia. Então, é esse negacionismo hoje que está à frente do Instituto Pereira Passos, infelizmente, que traz uma lógica autoritária e militarizante da política pública. Exatamente. Vamos passar então agora para o bloco das perguntas específicas. A equipe da Rio Mais formulou perguntas especificamente considerando a sua atuação política e pensadas então diretamente para você. Bom, primeira delas, candidata, esse ano a senhora participou da criação da Lei 8.927, que autoriza o Poder Executivo a requisitar que estabelecimentos de hospedagem em todo o Rio de Janeiro acolham e protejam mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes. Contudo, essa medida é válida apenas enquanto perdurar a situação de emergência decorrente da Covid-19, durante o qual o número de casos de violência contra a mulher aumentou significativamente. Levando isso em consideração e a importância dessa pauta para a sua candidatura, quais propostas a senhora tem para lidar com essa questão em um contexto pós-pandemia, o qual provavelmente ainda estará marcado por forte debilidade econômica? Que caminhos de atuação e medidas práticas podem ser tomadas para combater e prevenir casos de violência contra a mulher no futuro próximo? Bom, sem dúvida nenhuma, há muitos aparelhos e formas de consolidar uma política de rede de atendimento para essas mulheres, né? Por exemplo, os centros de referência às mulheres. Isso é fundamental e importante que seja uma política alocada à Prefeitura do Rio de Janeiro, em especial que tange também ao trabalho dos CRAs, inclusive, porque ali tem toda uma assistência fundamental para essas mulheres que estão aí num processo de violência, né? Como eu tinha falado antes, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, por exemplo, para a gente evitar que a gente só haja quando essa mulher já está sendo violentada, ou só quando essa mulher, enfim, sofre uma coisa que é um pesadelo, que é realmente o feminicídio, a gente precisa, por exemplo, trabalhar a educação, uma bandeira pedagógica que construa o respeito às mulheres, que construa o respeito ao gênero em geral, porque hoje a gente tem um país, né, que mais mata a população trans no mundo e é o mesmo país que mais mata mulheres, assim. Então a gente está vivendo uma situação onde não há políticas preventivas, porque não adianta depois que essa mulher já morreu, que já passou por um processo de violência concreta, a gente falar, bom, agora vamos fazer uma política para punir o assassino. É importante que a gente evite que essa mulher morra concretamente. Essa política preventiva é o que falta. Então, política preventiva é garantir acesso a emprego e renda, como eu já estava falando aqui, sobre a dependência material e financeira que essa mulher tem, muitas vezes do seu abusador, garantir que essa mulher, por exemplo, receba, nesse momento de pandemia, a renda carioca, que a Câmara aprovou, mas o Crivella não respaldou. Lá em cima, o presidente da República negou para as mulheres que são chefes de família receberem duplicado, né, a renda básica, a renda emergencial. E aqui no Rio de Janeiro, o Crivella também negou a possibilidade dessa mesma mulher ter uma renda carioca. Então, isso demonstra que não há política de prevenção. Então, essa mulher vai continuar submetida. Então, eu acho que é muito complexo esse tema. A gente tem que trabalhar com educação, a gente tem que trabalhar com oportunidade de emprego e renda e superação desse ciclo de violência. Bom, vamos dar prosseguimento à próxima pergunta. Candidato, o problema fiscal no Brasil e nas cidades brasileiras provavelmente vai se acentuar ainda mais com a crise que se instaurou com a pandemia. Nesse sentido, alguns economistas apontam a necessidade de, passada a crise sanitária, cortar gastos. Por outro lado, outros argumentam que o papel do Estado deveria ser maior para contornar a crise financeira, puxar a iniciativa privada e retomar o crescimento. Uma crítica comum que a oposição faz ao PSOL nas eleições municipais é que o partido não daria tanto destaque às dimensões econômicas e fiscais da administração, supostamente deixando-os em segundo plano. Contudo, em um futuro próximo, essas questões mais do que nunca exigirão uma atenção especial. Tendo isso em mente, você possui alguma proposta específica para esse tema? Como pretende equilibrar as dificuldades fiscais e a necessidade de retomar o crescimento da economia carioca? Bom, sem dúvida nenhuma, a gente precisa abrir as contas da prefeitura, que antes mesmo da pandemia já tinha aí
um déficit de 4 bilhões. Então, assim, é uma situação dramática. A gente tem cerca de 30 bilhões hoje no orçamento da prefeitura, mas a gente tem cerca de 50 bilhões de pessoas que devem à prefeitura do Rio de Janeiro. E isso é um elemento importante para que seja dito. A gente precisa fazer a máquina da prefeitura funcionar, por exemplo, para cobrar esses devedores. Desses 50 bilhões, a gente tem cerca de 20% a possibilidade real de retorno imediato para os cofres da prefeitura. Então, isso a gente está dizendo que a gente precisa cobrar a dívida que os bancos devem à prefeitura do Rio de Janeiro, com ISS, enfim. Mas por que eu estou trazendo isso? A gente está num momento em que a gente deveria estar preocupado com os empregos, estar preocupado com os pequenos e médios empresários, e para isso foi injetado mais de 1 trilhão de liquidez, isso que a gente diz que os bancos vão poder emprestar porque tem mais de 1 trilhão nas suas contas. Mas aqui no Rio de Janeiro é um caso muito interessante no que aconteceu. Esses mesmos bancos que devem à Prefeitura do Rio de Janeiro não fizeram os empréstimos aos pequenos e médios empresários da cidade. Não pouparam, inclusive, tem uma pesquisa do Sebrae aqui no Rio de Janeiro agora, do último mês, que demonstra que cerca de 70% dos pequenos e médios empresários que pediram empréstimo aos bancos cariocas foram negados. Ou seja, os bancos que devem dinheiro à prefeitura também não cumpriram com a sua promessa, que lá ganhou liquidez, para resolver a situação e não deixar que os pequenos e médios empresários quebrassem. Então, a gente precisa olhar também de onde a prefeitura vai tirar dinheiro para efetivamente criar possibilidade de emprego e renda. E uma das coisas é cobrar quem deve à prefeitura. E quem deve à prefeitura são os bancos, os banqueiros, esses mesmos que alimentam a especulação imobiliária que existe no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa cobrar os caloteiros. Bom, então assim a gente encerra esse bloco de perguntas. Antes de dar prosseguimento para o próximo, eu queria falar a todos aqueles que estão nos assistindo, se ainda vocês não conhecem a Iniciativa Rio Mais, que vocês sigam a gente nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente está sempre postando conteúdos em relação à cidade do Rio de Janeiro, e se vocês quiserem saber mais sobre políticas públicas e contribuir com a iniciativa, seria ótimo. Bom, então agora eu vou dar prosseguimento para as perguntas do público. A gente recolheu ao longo da semana algumas perguntas que enviaram para a gente algumas dúvidas que eles têm das propostas da senhora. Então, primeiro eu vou começar com a pergunta do Henrique. O Henrique perguntou: o fim do SAERJ, provocado por uma mobilização do Sindicato dos Professores e do movimento estudantil, impediu uma avaliação anual das escolas do Rio de Janeiro. Instrumentos de avaliação de qualidade educacional foram essenciais, por exemplos de sucesso como Sobral. Qual é a sua visão sobre avaliações anuais de alunos da rede pública? Além de mais recursos e maiores salários, como pretende melhorar o quadro educacional da cidade? Bom, você viu hoje que acaba agora, nesse momento, acabou de ser aprovado no Senado o Fundeb, né? Um fundo muito importante e essencial para que a gente possa ter aí o pagamento dos professores, enfim, a valorização desses profissionais. Então, é muito importante, claro, a gente precisa reconhecer a realidade, mas esses testes, eles não podem aferir esses testes desses alunos não podem servir como a única forma de avaliação. Esse é um grande problema, achar que só testes dessa magnitude pode, de fato, trazer algum olhar sobre a realidade diante do que está colocado na situação desses professores, que muitos deles não têm a valorização necessária e a autonomia necessária no seu processo pedagógico. Isso é algo que a gente vem falando e vem apostando durante muito tempo. Então, esses testes, eles não podem ser por ser, só para criar mais um número. Ele precisa estar correspondido diretamente àqueles e aquelas que estão dentro de sala de aula, aqueles e aquelas que fazem parte da comunidade escolar, porque efetivamente a gente ficar provando e desaprovando XYZ não dá o real retrato das dificuldades que esse professor passa dia a dia. Por exemplo, como é que é hoje a situação das escolas municipais
que tem as suas aulas interrompidas por causa de um tiroteio, ou que tem os seus alunos mortos dentro da sala de aula, como aconteceu com a Maria Eduarda, numa escola municipal em Acari. A gente precisa falar sobre isso, porque toda a situação, toda a comunidade ao entorno dessa escola também traz um elemento central de avaliação para como esses alunos estão apreendendo ou não o ensino que está sendo dado. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de uma contextualização que um simples teste dificilmente vai ter. Então, a gente precisa organizar, junto com a comunidade escolar, qual é a melhor maneira de avaliar esses alunos. E não trazer uma coisa de cima para baixo que não foi conversada com o corpo pedagógico dessas escolas que estão das pessoas que estão em sala de aula e sabem das dificuldades que sofrem, né? Agora a gente está tendo, por exemplo, uma tentativa de retorno a qualquer custo das aulas. A gente está falando de escolas que não tem nem água. Então, que não tem corpo, enfim, para a limpeza diária da escola. Enfim, como a gente obriga as crianças, obriga o corpo educacional a se colocar em risco e a colocar toda a comunidade em risco, né? Uma pesquisa da Fiocruz, e aqui a gente falou de ciência, tecnologia, de conhecimento, o quanto que isso é importante para balizar as políticas públicas. A Fiocruz disse que se a gente retorna com as aulas agora, a gente vai ter, pelo menos daqui a alguns meses, pelo menos 3.000 pessoas mortas pelo coronavírus. Por que a gente não está dando atenção a esse debate? Por que a gente não está dando atenção a essa situação de calamidade, uma situação de crise sanitária? Então, a gente precisa, além da valorização desses professores, o reconhecimento desses alunos, a necessidade essencial de uma autonomia pedagógica que é fundamental. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta da Sofia. Renata, os partidos mais à direita do espectro político focam bastante seu discurso na questão da segurança. Inclusive, muitas pessoas criticam os partidos de esquerda por deixarem a direita se apropriar dessa pauta. Como você, que foi criada na favela, experimentou a violência de perto, pretende lidar com a questão da segurança pública no âmbito municipal? Bom, primeiro a gente entender que um prefeito não pode ficar calado quando um aluno seu, uma aluna sua morre numa escola sua, né? Eu acho que isso é importante. Morre por uma bala de um policial, por exemplo. Eu acho que isso é fundamental, porque assim, quando o prefeito, ainda que o tema de segurança pública não seja do prefeito, essencialmente, é do governo estadual, o problema de segurança está na cidade, né? Então, ele precisa, de fato, trabalhar esse tema de maneira muito concreta. Então, por exemplo, por que a gente não discute tudo que está relacionado às operações policiais perto das escolas, inviabilizando as aulas, matando aluno no caminho da escola ou dentro da escola? Isso é um assunto do prefeito da cidade. Ele não pode olhar para isso e achar que é natural, ou naturalizar que perto das escolas ocorram operações policiais como as que ocorrem quase que cotidianamente no Rio de Janeiro. Então, é muito importante que esse seja um debate do prefeito, ainda que essa não seja uma das suas atribuições. O que tem para a prefeitura em termos de segurança também é a guarda municipal, que faz exatamente a proteção, a prevenção patrimonial. E isso, para a gente, é um debate importante, porque tem muita gente querendo armar a guarda municipal e a gente sabe o quanto que isso daria problema, ainda mais agora no pós-pandemia. A gente tem as pessoas realmente sobrevivendo a partir de venda, enfim, a partir de trabalho, de ambulantes. Então, como é que a gente vai entender uma guarda que sempre teve tensão com aquelas pessoas que tentam sobreviver vendendo coisas na rua? Como é que a gente vai conseguir burlar uma tensão como essa se a guarda está armada? Então, a gente tem uma cidade que é muito específica em termos de segurança pública e que, portanto, armar a guarda seria uma tragédia anunciada para o Rio de Janeiro, para os camelôs, para todos aqueles e aquelas que querem e precisam sobreviver depois de uma pandemia como essa. Então, a gente sabe que temos aí um abismo de empregos formais e, portanto, a gente precisa olhar para aqueles e para aquelas que
organizar uma maneira de sobreviver sem criminalizá-los, como atualmente o prefeito faz. Perfeitamente. Então, agora nós terminamos a parte das perguntas. Vamos para a parte, então, da despedida. Eu vou pedir 3 minutos de considerações finais e para você falar para quem está nos assistindo por que você deveria ser a próxima prefeita do Rio de Janeiro. Bom, primeiro, o Rio de Janeiro nunca teve uma prefeita. Eu acho que esse é um elemento central, inclusive, para a nossa mudança no aspecto político. Que lugar é esse que hoje a gente tem muito mais mulheres, muito mais população preta e que não está representada nos espaços de poder? Trazendo essa experiência concreta do cotidiano da cidade, trazendo uma sensibilidade do ponto de vista da construção da política pública é essencial. Então, quando eu coloco o meu nome, quando todos os coletivos e movimentos sociais que apoiam a nossa pré-candidatura colocam e ratificam a nossa pré-candidatura, vem desse lugar da experiência real, da experiência concreta dessa cidade. Né? Eu enfrentei o ônibus lotado, eu enfrentei correr de tiroteio dentro da escola, de me jogar no chão dentro da escola, e eu sei que isso não pode ser naturalizado. Então, só quem viveu isso, quem viveu na pele esse tipo de situação desumana, pode arcar com o peso que tem uma estrutura, como a Prefeitura do Rio de Janeiro, para que essa população seja não só representada, mas que a população tenha a sua maioria representada dentro do poder público, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente defende um rio de gente. E aí quero convidar todo mundo que está aqui assistindo para entrar na nossa plataforma de construção coletiva de um programa chamado Rio de Gente, que chega lá, o nosso Instagram é Renata Souza Rio, chega lá porque a gente está fazendo vários encontros setoriais, a gente fez esse encontro no fim de semana agora com a Zona Norte, que colocou, inclusive, toda a situação relacionada ao transporte, né? A gente está aí numa situação absurda no Rio de Janeiro, de sumiço das linhas de ônibus, porque a cidade, de fato, foi colocada na mão de uma máfia dos ônibus aqui no Rio de Janeiro. Então, uma prefeita com o meu histórico, com a minha responsabilidade, de fato, vai atuar para a vida essencial das pessoas, né? Para o bem viver, para a construção de possibilidades e oportunidade de emprego e renda, de uma educação que possa ser de qualidade, que não inviabilize que a nossa juventude sonhe em ser alguém, sonhe em ter um futuro. É essa prefeita, futura prefeita que vos fala, que quer aí ter essa chance de ter uma pessoa que vive as mazelas reais da cidade do Rio de Janeiro, pensando e construindo possibilidades de superação das desigualdades sociais. Perfeito, Renata. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Eu espero que essa entrevista tenha sido proveitosa para vocês conhecerem mais as propostas da Renata Prefeitura. E, bom, assim ficamos por aqui. Sigam a Rio Mais, acompanhem nossos trabalhos. Bom, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada, Maria. Um beijão. Um beijão.